Olá, guerreiras do home office, tudo bem? Como é que está aí com vocês? Olha só, hoje eu dei uma arrumadinha aqui no visual para ficar mais bonita, mais apresentável. Eu também estou aqui num cenário diferente, pedi aqui para minha tia poder usar aqui essa sala que eu acho muito bonita aqui na casa dela, que ela tem, né? Porque hoje é um dia realmente que eu acho muito especial, que eu vou vir falar sobre a nossa rotina. Como eu consegui estabelecer uma rotina para mim, que desse certo, que realmente me ajudou ali a ficar mais tranquila, me tornar mais produtiva no meu home office, organizar tudo aquilo que eu precisava organizar, dar conta de tudo que eu precisava dar conta. E é com muita alegria que hoje eu venho trazer essa aula super especial aqui para você, poder ajudar você também aí na sua casa. Eu preciso dizer que eu não dei essa aula antes, porque tudo que eu vim falando desde o início foi todo o processo que eu passei, foi aos poucos tudo que eu passei, foram me ajudando para realmente poder organizar a minha rotina, entender os horários que eu precisava dormir, entender os horários que eu precisava colocar meu filho também para dormir, entender que eu não ia ter condições de trabalhar o horário corrido, entender que eu poderia trabalhar em turnos, não precisava ser seguido, organizar tudo isso daí, trabalhar com mais foco enquanto ele está dormindo. Então tudo isso, gente, eu já falei lá no meu canal. Se você ainda não assistiu, vai lá, procura as aulas, assista, estão ótimas assim. O local de trabalho, como que eu organizei tudo para poder trabalhar perto do meu filho, né? Como eu falei lá no início, o início dessa mudança foi realmente ali na mente, que eu tive que trabalhar todas as questões que eu estava tendo, as dificuldades, o estresse, a ansiedade, e tive que realmente me colocar aos pés do Senhor, pedir auxílio, porque, gente, sem Deus a gente não consegue. Então, se você tiver dificuldade, você está procurando, às vezes na internet, alguma coisa para te ajudar, e realmente a gente pode ajudar muito sim, mas o Espírito Santo, esse aí não tem melhor ajuda do que Deus para realmente ajudar a você ter uma paz, você ter realmente conseguir conciliar ali sua casa, você trazer paz para dentro de casa, conseguir trabalhar de uma maneira assim mais tranquila, diminuir a ansiedade, tanta coisa. Espero que vocês gostem da aula de hoje, tá? Foi feita realmente com muito carinho. A rotina não é só você pegar e chegar, eu vou colocar aqui esses horários aqui que ela disse. Não, gente. Rotina, cada um tem sua rotina, você precisa fazer a rotina que vai dar certo pra você. Até mesmo, gente, a rotina ela tem que ir sendo modificada com o tempo. Uma hora funciona, daqui a um tempo a criança começa a crescer e aí vai alterando a rotina dela, vai mudando também, e a gente precisa acompanhar e mudar a nossa rotina também. Mas só que mesmo assim vai servir de base para você ver como que eu fiz a minha, você poder se orientar também para estar te ajudando a fazer organizar a sua rotina dentro da sua casa, tá bem? Continuando, lembrando que esse canal eu criei com muito carinho para ajudar todas as mamães que estão aí em home office com crianças pequenas, até uns 3 aninhos, 4, que ainda não estão estudando. Aquelas crianças que ainda demandam muita atenção das mamães, né? E a gente precisa trabalhar. E se você tem pouca ajuda ou nenhuma ajuda para você trabalhar, outra pessoa cuidar do seu filho enquanto você trabalha, todas as aulas, todos os vídeos foram criados especialmente pensando em vocês, porque eu passei por isso, eu sei a dificuldade que foi, o desespero, o choro, eu chorava todos os dias praticamente no início, quando eu não conseguia dar conta de tudo, porque eu ainda não tinha uma rotina estabelecida, não entendia as coisas direito, ficava realmente muito perdida. Isso daí realmente, assim, foi muito sofrido para mim. E acredito que muitas pessoas ainda estão passando por isso. E é por isso que eu criei aqui o canal, para poder ajudar você, mamãe, que está aí. Tudo tem solução, Deus está ao nosso lado, você não está sozinha, porque Deus está ao seu lado. E Ele tem me tocado para poder levar
essa mensagem assim para vocês também, tá bom? Então, começando, eu quero falar que eu tenho um lema, que eu acho que é o lema de quase todas as mamães, que rotina é vida. Antes de eu ser mãe, eu realmente não me preocupava assim muito com rotina. Eu tinha rotina de ir pro trabalho, eu tinha rotina de fazer algumas coisas, mas às vezes estudar, mas eu não tinha assim uma rotina de horário direitinho. Ai, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, os horários bem definidos, certinhos. Mas quando eu me tornei mãe, eu vi que realmente era importante estabelecer uma rotina para poder cuidar do meu filho, e que se passasse daquela hora dele comer, por exemplo, né, da mamadeira, ele entrava no choro, no desespero, ou se passasse da hora de dormir, ele entrava naquele efeito, né, vulcão de meu Deus, que você não consegue acalmar a criança porque ela está com muito sono, porque a gente passou do horário de dormir. Então, realmente, rotina, gente, na vida de uma mãe é vida. Então, se você ainda não conseguiu estabelecer a rotina com seu filho, vale a pena tentar, porque ela realmente pode ajudar muito, muito, muito você no seu dia a dia. E a sua criança também, você vai ver. Gente, a rotina, o que é, né, no caso, a rotina? Ela nada mais é do que horários definidos para as coisas que precisamos fazer durante o dia. Então, você vai estabelecer os horários mais ou menos, que aquele horário que você sempre faz, você vai procurar estar fazendo todos os dias. Então, para você acordar, você se alimentar, você tomar seu banho, você trabalhar, você cuidar do seu filho, você dormir e entre outras coisas. Tudo que você precisa fazer no dia, é importante você fazer, relacionar isso e ajustar realmente a sua rotina. E nesse caso, na verdade, a gente vai estar trabalhando aqui com duas rotinas, né? Que primeiro é a rotina do seu filho e segunda é a sua rotina, né? A sua rotina de trabalho, que você precisa cumprir aquela carga horária, ainda mais se você trabalha em uma empresa ou servidora pública, alguma coisa assim, você tem aquele horário a cumprir. E aí realmente a gente tem que ter essas duas rotinas, que é duas em uma. Nesse caso, a gente vai ter que conciliar a rotina do nosso filho e a nossa. Logo, primeiro é preciso que seu bebê já tenha, né, o seu bebê ou o seu filho já tenha uma rotina pré-estabelecida. Se você não tem, você precisa organizar a rotina dele para que realmente isso dê certo. E se você tem mais de um filho, você tem que procurar ajustar a rotina dos dois para ficar mais ou menos ali parecido também. O horário de comer, o horário de dar banho. Às vezes dizem que quando a gente tem dois filhos, às vezes é mais fácil criar dois do que um. Por quê? Bom, pelo menos é o que a minha irmã diz, né? Eu só tenho um, mas a minha irmã tem duas meninas. E ela fala assim, que depois que eles crescem um pouquinho mais, eles brincam muito entre eles, né? Então, eles até deixam os pais um pouquinho mais, assim, tranquilos para fazer outras coisas, porque eles brincam muito ali entre eles. Aí você pode ajustar a rotina que eles estejam fazendo as coisas quase ali sempre no mesmo horário. Às vezes só não a soneca, porque a criança, quando ela é maior, ela vai perdendo a soneca, por exemplo, da manhã, e depois às vezes nem dorme a soneca da tarde. Mas o restante, horário de lanche, horário do almoço, de dormir, de tomar o banho, tudo dá para você ajustar para que fique o mesmo horário para as crianças, fica mais fácil para você. E aí essa criança, quando ela tem uma rotina estabelecida, ela se sente mais segura, ela se sente mais tranquila, mais calma, porque ela não fica naquela ansiedade, ai meu Deus, será que eu vou passar fome? Será que vai passar da minha hora de comer? Será que mamãe não vai lembrar de mim? Ela tá ali, tá trabalhando tanto, será que ela não vai parar ali para poder cuidar de mim? Será que ela não tá vendo que já é a hora de tomar meu banho, já é a minha hora de dormir? Entendeu, gente? Então, a prioridade nossa, de quem é mãe, sempre é o quê? Os filhos. Então, a primeira prioridade que você tem que ter é o seu filho. Em segundo lugar, vem o trabalho, vem você, aí você faz aí sua escala de prioridade. Mas no nosso dia, né? Aliás, desculpa, gente. Em primeiro lugar, eu acredito que tem que ser Deus mesmo em nossa vida, né? Em primeiro lugar de tudo vem Deus e depois vem a família, o nosso filho, nosso esposo, né? E depois vem essas questões de trabalho, de outras coisas, mas a gente precisa ter responsabilidade para dar conta de tudo com muito carinho, amor e responsabilidade, não é verdade?
continuando aqui. Então, sabendo dos horários do seu filho, você pode encaixar também os seus horários de trabalho e as atividades que precisa realizar também durante o dia. Se você precisa cuidar da sua casa, você vai colocar ali o horário que você precisa lavar a louça, o horário que você precisa varrer a casa, o horário que você precisa parar para fazer seu almoço, se você tiver que cozinhar e assim por diante. Será preciso, gente, testar várias rotinas, não é de primeira. Eu demorei, assim, em torno, acho que de 2 a 3 semanas para eu poder conseguir estabelecer uma rotina. Mas não desistam, continue, uma hora vai dar certo, tá bem? Até que vocês vão tentando, testando várias, até que vai chegar um dia que você vai chegar no final do dia e vai dizer: nossa, hoje deu tudo certo, eu consegui fazer tudo que eu tinha planejado, que maravilha, essa é a minha rotina ideal. Então é isso que vocês vão fazer. Você vai fazer a sua rotina, vai testar, vai estar reajustando até que chegue nesse dia que você fala: nossa, que maravilha, hoje deu tudo certo. Lembre-se de que o que dá certo para mim, como eu falei, não é que vai dar certo para você. Cada casa tem sua rotina, cada criança, cada família, tá certo? Mas pode servir de base para você, pode te dar ideias de como você pode fazer a sua, tá bom? E, por exemplo, um exemplo aqui que eu posso dar, o ideal, por exemplo, seria limpar a casa de noite, né? Para que quando fosse no dia seguinte, pela parte da manhã, você acordasse, a casa já estava toda limpa, aí você já poderia ir direto para o trabalho, já começar a trabalhar, aproveitar enquanto seu filho acordar bem cedinho. Lembra as aulas que eu dei lá atrás, falando do sono, porque que é importante de dormir mais cedo, lá pelas 10h30, né, da noite, no mais tardar 11 horas, para a gente poder acordar cedinho no outro dia, aproveitar o momento que nosso filho estiver dormindo pela parte da manhã. E aí a gente já vai estar descansado também. Mas o ideal seria acordar e já começar a trabalhar. Mas para mim isso não deu certo. Porque o meu filho, quando eu comecei a trabalhar em home office, ele era muito pequeno, ele tinha em torno de 1 ano e 5 meses, por aí nessa época que eu comecei a estabelecer a rotina dentro da minha casa. Então o que acontecia? Quando chegava pela parte da noite, o que eu conseguia fazer era lavar a louça, porque eu já estava muito cansada, então eu deixava a louça limpa, para no outro dia não ter que me preocupar com a louça, mas a casa eu não conseguia varrer à noite, varrer, passar pano e tal, mal organizada ali na casa. Então o que eu fazia? Eu fazia pela parte da manhã, assim que eu acordava, eu fazia pela parte da manhã, depois que eu vou daqui a pouquinho falar aqui dos meus horários, como eu fazia, mas antes de começar a trabalhar, eu ia lá e começava e já varria a casa, já passava o pano. Por que eu fazia isso, gente? Eu testei deixar, por exemplo, para fazer isso depois que eu terminasse o meu expediente. Teve dia que eu tentei fazer isso, mas isso me deixava tão estressado, porque meu filho ainda era muito pequeno. Então o que acontecia? Ele ficava rolando ali pelo chão, por mais que ele já andava, mas ele gostava de se deitar no chão, ele pegava os brinquedos dele, jogava ali pelo chão. Daqui a pouco tava beijando o chão e eu falei: ai meu Deus, ainda não varri a casa, meu filho tá tudo sujo ainda esse chão, não faça isso, por favor. Na minha casa dá muita poeira, todo dia eu tenho que varrer, senão acaba ficando tudo sujo e isso me deixava muito estressada. Gente, sujeira também deixa a gente estressado demais, então por isso que eu indico você, se possível, antes de começar a trabalhar, dá uma varrida rapidinho ali, passa pano. Eu só não varria o quarto em que ele estava dormindo, porque naquela hora, cedinho da manhã. Porque se eu fizesse isso, ele poderia acordar. Então, quando ele acordava, mais tarde, quando ele acordava lá pelas 8 horas, 8h30, aí sim eu aproveitava e varria rapidinho, pegava, tirava com uma pazinha poeira, né? E limpava o meu quarto, passava um pano rapidinho também, se eu tivesse tempo. Mas o resto da casa, né, os outros quartos, o resto da casa, eu procurava limpar ali rapidinho, pela parte da manhã, antes de trabalhar. Eu tentei fazer, como eu falei, depois do expediente não deu certo, porque a casa ficava, né, suja, assim, vamos dizer, quase o dia todo, até eu terminar de trabalhar. E aí ele ficava ali pulando pelo chão, se sujando, e eu ficava estressada. Eu tentei varrer a casa enquanto ele tivesse acordado, assim, pela parte
sei lá, umas 10 horas da manhã, por exemplo. Não dava certo, porque ele vinha, pegava o carrinho dele, gente, e passava assim no meio da poeira. E o meu filho, deixa a mamãe varrer, pelo amor de Deus, não faça isso. Meu filho, sai do meio dessa terra, deixa a mamãe varrer essa casa, meu filho, por favor. E ele não queria nem saber, ele ia lá e ficava passando. E isso me deixava assim muito estressada. E uma coisa que eu poderia varrer bem rapidinho, assim, 15 minutinhos da minha casa, eu demorava o dobro do tempo, porque eu tinha que estar o tempo todo tirando ele do meio ali da minha frente, ali do meio da poeira, que ele queria se meter ali no meio. Também, às vezes acontecia do dia ser tão corrido que quando eu me lembrava, gente, eu tinha esquecido de varrer a casa. Então, por isso que na minha rotina, o que deu certo pra mim foi realmente acordar cedinho, o mais cedo que eu pudesse, que eu podia, né? E já limpar a casa bem cedinho antes de começar a trabalhar. Isso pra mim foi ótimo, porque aí eu me sinto assim muito tranquila. E eu preciso dizer que até hoje, quando eu tô trabalhando no presencial também, eu procuro limpar a casa antes de sair para trabalhar, porque a minha mãe, quando eu estou no presencial, a minha mãe vai para casa cuidar do meu filho, então eu não quero que ela fique se preocupando com casa, eu quero só que ela cuide do meu filho, né? E ela fica cuidando dele para mim poder trabalhar. Então eu vou, já varro a casa, passo pano, lavo a louça eu procuro deixar limpa na noite anterior e de manhã eu varro rapidinho, passo pano, vou ajeitando as coisas ali rapidinho para ela chegar e ter uma casa organizada. E aí o que eu preciso lembrar vocês, quando a gente está em home office, a gente tem que cuidar do nosso filho, já é tanta coisa, a gente não fiquem se preocupando de lavar banheiro durante a semana, lavar coisas assim que demandam muito tempo, lavar janela, fazer faxina, essas coisas. Gente, deixem isso para o final de semana. Ou, quiçá, um feriado também, né? Se você tiver um feriado durante a semana, e aí você aproveita para fazer uma faxina, se você quiser. Mas durante a semana, gente, só procurem e manter a casa organizada, ali em ordem, né? Uma limpa, mas sem estar se preocupando tanto, porque você tem tanta coisa já para fazer, que se você ficar perdendo muito tempo limpando casa, tirando o pó dos móveis, tirando as teias de aranha, tudo isso pela parte da manhã e da tarde que você precisa trabalhar, quando você vê, você passou da hora de trabalhar e aí você não deu conta de fazer seu trabalho e aí você tem que ficar até meia-noite aí trabalhando. E isso não dá muito certo, tá, gente? É muito complicado fazer isso. Então, realmente, procure limpar, mas sem estar se preocupando tanto assim. Deixe essa limpeza mais pesada, vamos dizer assim, para o final de semana, tá? E aí, o que ainda dá para você fazer também durante a semana nessa correria assim é estar procurando colocar sempre roupa para lavar na máquina também, que isso ajuda muito, para não acumular roupa. Isso daí ajuda bastante, a questão da roupa, varrer, passar pano, lavar louça, isso daí já ajuda muito, tá bom? Não fiquem aí escravas assim da casa, você não ficar doida em relação a isso. E aí eu já falei o exemplo aqui da minha casa, né? Por isso que eu decidi começar a limpar ela mais pela parte cedinho da manhã. Mas aí você vai ver o que isso foi o que funcionou pra mim, você vai ver o que funciona pra você. Se você acha que é limpar a casa de noite, você tá ainda bem, seu filho dorme mais cedo, o meu já dorme um pouquinho mais tarde, lá para as 9 horas. Mas se o seu filho dorme mais cedo, 8, 7 horas, e aí você tem mais tempo, você pode limpar bem a casa pela parte da noite, porque geralmente quando a criança dorme mais cedo, ela também acorda mais cedo. Então ela acorda às 6, 7 horas da manhã, então realmente seria mais tranquilo se você limpasse à noite, para que no dia seguinte já acordasse, já tá tudo limpo e fica mais fácil você começar o seu dia, né? E aí eu quero lembrar você, gente, que a rotina, ela não é rígida, tá bom? Ela é apenas um norte, um mapa para que você possa seguir, para que você possa trilhar, você se sinta mais tranquila, você sabe os passos que você tem que dar naquele dia, para você não ficar, né, agoniada, colocando tudo na sua cabeça, sobrecarregando o seu cérebro. Você passando isso para o papel, você vai se sentir mais tranquila, para você poder executar tudo isso que você precisa fazer. E eu brinco também que é trazer para nossa vida um pouco uma sigla aqui que eu criei, que vocês podem estar utilizando, é a PIA, que você vai planejar, implementar e avaliar.
Só, eu falei assim, pia, só para você lembrar da pia da sua casa, e se todo mundo tem pia em casa, né? Então, por exemplo, aqui, ó, não sei se vai dar aqui para vocês verem. Deixa eu colocar aqui em cima que fica melhor, peraí. Pia, tá? Você planeja, olha, no dia anterior, na noite anterior, como que vai ser seu dia, coloca lá seus horários direitinho. Aí você, no dia seguinte, você faz o quê? Implementa. Você coloca em prática tudo que você pensou ali pro seu dia. Aí quando chega na noite do dia seguinte, né, que você, naquele dia que você implementou, aí quando chega a noite você vai o quê? Avaliar. Aí você vai verificar, bom, deu certo, não deu, que nem eu fiz, né? Olha, hoje eu tentei varrer a casa depois do expediente. Ah, não deu certo, eu me senti muito estressada, vi a casa muito suja, isso daí me deixou muito chateada, não gostei. Aí eu vou lá e testo outra rotina. Ah, hoje eu tentei varrer a casa mais cedo, lá pelas 10 horas da manhã, enquanto meu filho estava acordado, mas aí não deu certo porque ele ficou andando atrás de mim, não gostei. Então assim você vai testando várias rotinas, entenderam? E vai avaliando. Você vai planejar, vai implementar e vai avaliar. Deu certo, não deu certo? Qualquer coisa você vai lá e corrige, faça de novo, até que chega uma hora que você diz assim, nossa, deu certo, hoje deu tudo certo. E isso é bom, gente, porque até no dia que depois que você implementa uma rotina que ela dá certo, até quando vai chegar um dia que não vai dar certo, porque a nossa vida nela é bem dinâmica, então vai ter dia que, por mais que você tenha uma rotina, não vai dar certo, é a criança que está enjoada, é a criança que está doente, não quer deixar você trabalhar, mas mesmo assim, nesses dias, você vai ficar mais tranquilo, porque você sabe que no dia seguinte você vai conseguir, porque você já tem uma rotina, né, que dá certo, você já sabe o caminho. É isso que eu digo, é o mapa, é o caminho, tá bom? Que vocês vão seguir. E agora eu vou falar aqui um pouquinho da minha rotina pra vocês. Só um minutinho. Aqui, gente, eu coloquei meu óculos para poder enxergar melhor aqui minhas anotações. Mas olha só, vamos começando aqui, como eu falei. Primeira rotina que eu falei, são 2 em 1. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ver os horários do seu filho. Ele faz as coisas durante o dia. Por exemplo, o meu filho, 6 horas da manhã, quando ele era ainda pequeno, tinha 1 ano e 4 meses por aí, eu tinha que dar pra ele uma mamadeira 6 horas da manhã. Eu tentei no começo tirar essa mamadeira dele, não dava certo. Ele acordava chorando, ele queria o mamazinho dele. Então eu sabia já que 6 horas mais ou menos era o horário dele. Eu corria, fazia a mamadeira dele, dava pra ele e ele já voltava a dormir. Ele só queria mamar e voltar a dormir mais um pouquinho. Dormia até umas 8 horas da manhã. E essa rotina ainda durou assim, acho que quase até o final do ano passado. Depois, olha, lá pelas 8 horas, quando eu parava para tomar meu café da manhã, era mais ou menos o horário que ele estava acordando, meu filho. E lá pelas 8h45 era o horário para trocar a fralda, escovar os dentinhos dele. Às 9 horas ele tomava uma outra mamadeira que ele já tinha tomado 6 horas, então lá pelas 9 horas ele já estava ali com fome, né? Dava uma outra mamadeirazinha para ele. Meio-dia ele tinha que almoçar, mais ou menos meio-dia e meio por aí, ele tinha que almoçar. Aí eu tô olhando pra cá, tem que olhar pra câmera, enfim. Aí lá pro meio-dia ele tinha que almoçar, ele já tava com fome, então eu sei que eu tinha que parar pra preparar o almoço do meu filho, né? O mais cedo que eu pudesse, pra poder chegar esse horário e ter a comidinha dele. Lá pelas 13h, né, 13h30, 1h30 da tarde, eu dava um banho nele. Eu falei em um vídeo anterior que antes eu dava 3 banhos por dia, eu passei a dar 2 banhos por dia por conta dessa loucura que é trabalhar em casa, cuidar de criança e tudo, eu não estava dando conta e eu tive que facilitar algumas rotinas minhas, né? Então lá para 1h30 da tarde eu dava o banho dele, às 14 horas dava uma mamadeira e era o horário que eu ia preparar ele para dormir, a sonecazinha dele. Às 17 horas, olha, ele tinha que parar para lanchar. Ele gostava de comer esse horário. Às vezes, como ele tomava mamadeira às 14, chegava às 17 ele ainda estava... Ele só ia ter fome lá pelas 17 para frente. Então, às vezes eu tentava dar mamadeira, lanche para ele 16 horas, 16h30, não conseguia.
Por isso que eu falei, cada criança, né, tem a sua rotina. Não adianta você querer copiar a minha, você tem que verificar como que funciona aí na sua casa. Então, o primeiro passo é você colocar os horários do seu filho, depois você vai encaixar os seus. Às 18h45 eu parava para brincar com o meu filho. Mas aí você vai ver por que é importante você ter esse horário aí estabelecido na sua rotina, um horário certo para você parar para brincar com ele. Pode ser de dia, pode ser um outro horário também, tá bom? Pela parte da tarde, não sei. Eu preferia brincar nesse horário, depois eu vou falar uma aula aí pra frente só sobre isso, por que eu escolhi esse horário. Às 19h15 até 19h30 por aí eu dava janta para ele. Às 20h15 até umas 20h30 por aí eu arrumava ele para dormir. E lá pelas 9h, 9h10, 9h15 aí ele já estava dormindo. Então esse daqui, como eu mostrei, primeira a rotina do meu filho. Agora eu vou preencher aqui a minha e já volto para mostrar para vocês, tá? Olha só, gente, preenchi aqui com o azul os meus horários aqui, como que eu fazia, então para vocês verem. Eu procurei acordar o mais cedo que eu poderia, né, naquela época, para que eu pudesse aproveitar bem meu dia, né, e para isso eu precisava pensar nisso na noite anterior e no máximo eu precisava ir para a cama umas 10h30 da noite, pelo menos. Tinha dia que eu ia 10 horas, assim, e isso me ajudava muito para começar o meu dia mais cedo. Então eu levantava ali por volta de 5h30 e eu acordava e ia estudar a Bíblia. Gente, isso daqui ajuda muito você estudar a Bíblia, ou se você não gosta de estudar a Bíblia, mas você fazer uma meditação. É muito importante você começar o dia. Eu particularmente gosto muito de estudar a Bíblia quando eu acordo. E esse foi um dos hábitos que eu aprendi no meu home office. Isso foi uma das bênçãos que eu trouxe para minha vida e até hoje eu consegui trazer, mesmo que eu esteja de home office ou não, eu procuro sempre estudar a Bíblia pela parte da manhã quando eu acordo. E isso é muito bom, porque assim, antes eu tentava e eu não conseguia, e aí eu ia fazendo outras coisas, mas como eu estava muito apreensiva, eu estava muito triste porque eu não estava conseguindo, o dia a dia estava muito pesado, eu me apeguei mais a Deus, isso foi muito bom. Deus, Ele trata a gente, como Ele vai trabalhando, e Ele traz a gente para perto dele, e é isso que Ele quer que a gente busque a Ele nas primeiras horas da manhã. Isso ajuda muito, gente, a trabalhar a ansiedade durante o dia. Você sente que você não está sozinha, que você tem a força de Deus ao seu lado durante todo o dia, que Ele manda anjos para te ajudar, que você realmente não está sozinho. Então vale muito a pena você estudar a Bíblia pela parte da manhã. Tem gente, por exemplo, que gosta também depois de fazer a leitura da Bíblia, uma meditação, fazer um alongamento. Isso daí também é muito bom, mas eu confesso que na época eu não lembrei de fazer isso. Essa daqui foi a minha primeira rotina, que pra mim deu certo. De lá pra cá eu vim alterando, muitas coisas mudaram, tá bom? Como eu falei, a criança vai crescendo, vai mudando os horários dela e a gente vai alterando também os nossos. Então, depois de estudar a Bíblia, que realmente é maravilhoso, eu ia tomar meu banho, para que eu já pudesse ficar mais animada também, né, para continuar meu dia. E depois vinha, né, eu dava mamadeira pro Kalel às 6 horas, como eu falei. Geralmente, se eu desse esse horário, ele já continuava dormindo, e isso pra mim era maravilhoso. Ele só acordava ali rapidinho pra mamar e dormia de novo. Aí, lá em torno de 6h15, 6h20, eu ia arrumar minha casa, mas era rápido, não passava muito tempo arrumando a casa. Eu ia lá varrer, passar pano e ia organizando, tirando alguma bagunça que tivesse ali pelo meio, e dava uma organizada bem rapidinho na minha casa. Às 6h45, gente, por aí, esse horário eu começava a trabalhar. E aí eu começava a trabalhar, era onde eu ia ter mais foco no meu trabalho. Sabendo as coisas que eu teria que fazer naquele dia, eu procurava fazer aquelas coisas que realmente eu sei que me demandaria mais tempo, não digo tempo, mas atenção, para que eu pudesse realmente render mais. E quando eu tivesse que trabalhar perto do meu filho acordado, eu tentava fazer aquelas coisas mais tranquilas, né? Ler e-mails, fazer outras coisas mais fáceis. Às 8 horas eu parava para tomar meu café da manhã, eu sabia que mais ou menos ali naquele horário ele estaria acordando. Aí quando ele acordava, eu ia lá, trocava a fraldinha dele, escovava os dentinhos dele. Às 9 horas eu preparava a mamadeirazinha dele. Às 9h15,
mais ou menos, eu voltava a trabalhar. E aí eu vinha trabalhando aqui até 11 horas da manhã. Aí quando dava 11 eu parava para fazer o meu almoço. E aí meio-dia, meio-dia e 10, 15, às vezes meio-dia e meio, dependendo como fosse aqui a minha rotina, né? Fosse o andamento das coisas, porque, como eu falei, esse daqui é só um mapazinho, mas as coisas elas vão acontecendo durante o dia. E tem às vezes 30 minutos, 20 minutos, às vezes a gente consegue fazer na hora certa, às vezes não, mas a gente sabe o passo a passo. Meio-dia eu dava almoço pro meu filho, eu almoçava junto com ele. Quando era 13h30, dava o banho dele, como eu falei, né? Dava depois a mamadeira, colocava ele para dormir, então eu ia trabalhar. Às vezes eu conseguia fazer ele dormir mais cedo, tipo 14h20, 14h30, já corria para trabalhar. Às vezes ele demorava um pouquinho mais. E aí eu ia conseguir voltar a trabalhar lá pelas 15 horas. Por isso que eu coloquei aqui 15 horas, que era para mim não ficar muito agoniada, porque eu sabia que isso poderia acontecer. Às 17 horas, eu ia de 15 até às 17, dava o lanche pro meu filho. Às 17h30 eu voltava a trabalhar. Às 18h30 eu encerrava ali o meu expediente do dia. Como eu falei no vídeo anterior, isso daqui funcionava de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira eu procurava terminar o meu expediente mais cedo, em torno de 5h30 da tarde. Entendeu? Pra quê? Porque eu sou adventista, então eu não queria trabalhar depois das 18 horas na sexta-feira. Onde, por exemplo, eu alterava aqui minha rotina para eu poder dar conta de terminar esse meu horário aqui mais cedo. Às vezes aqui eu procurava comprar o almoço, pedia pelo delivery para entregarem lá na minha casa, né, marmita, alguma coisa assim. Porque aí eu não precisaria parar para fazer essa 1 hora aqui para fazer meu almoço. Podia seguir direto até meio-dia, meio-dia e 10, meio-dia e 15, e aqui eu ganhava 1 hora que eu acabava terminando aqui mais cedo, tá certo? Aí às 18h45 eu ia brincar ali com meu filho, às 19h15 eu dava janta pra ele, às 20h15 eu arrumava ele pra dormir, né? E lá pelas 21 horas ele dormia, e aqui, arrumando ele pra dormir, é aquela higiene do sono, né? Que eu contei antes pra vocês, de dar o banho, de botar o pijaminha, escovar os dentes, contar a história, né? E orar com ele, dar mamadeira, toda aquela rotinazinha do sono que ajuda muito as crianças a pegarem no sono mais rápido. E cuidando sempre do horáriozinho deles, né? E às 21h30, depois que meu filho dormisse, né? 21h15, 21h10 mais ou menos, eu ia lavar a louça. E aí eu ainda tenho um tempinho ali pra mim poder descansar, tomar um banho, fazer alguma coisa antes de ir dormir. Então essa daqui era a minha rotina. E aqui eu vou mostrar pra vocês, então, como que vocês viram, olha, não era seguido. Eu ia trabalhando aqui, eu começava, aqui eu parava, depois eu começava de novo, parava. Mas aí eu tinha tempo para me fazer tudo que eu precisava no meu dia. Por exemplo, depois do almoço, antes de dar o banho do meu filho, aí eu já aproveitava para botar uma roupa na máquina, eu já aproveitava para fazer alguma coisa que eu queria ali durante, né, na minha casa também, na correria do meu dia. Aproveitava às vezes para fazer compras pelo aplicativo do supermercado, pedir as compras. Eu usava muito também esses aplicativos que auxiliam muito, né? Você não tá na correria, você não tem tempo de ir no supermercado, você pede. E assim vai, gente. Isso daqui ajuda muito. E essa rotina, ela vai sendo alterada com o tempo, como eu falei. O meu filho ele foi crescendo, então ele parou de tomar essa mamadeira das 6 horas. Então hoje eu não preciso mais acordar tão cedo, 5h30, eu já posso acordar um pouquinho mais lá pelas 5h45, mais ou menos, porque eu já não tenho mais que parar para dar mamadeira para ele. Vou continuar agora aqui, vou mostrar aqui pra vocês, só um minutinho. Olha aqui, gente, como é que ficou então o meu tempo de trabalho, né, que eu mostrei ali pra vocês. Eu separei aqui pra vocês pra ver se realmente eu tava trabalhando às 6 horas durante o meu dia, que eu tava distribuindo aqui pra mim trabalhar durante o dia. Então, como eu mostrei lá, ó, de 6h45 às 8 horas, eu trabalhava 1h45. De 9h15 às 11 horas, dava o quê? 1h45. Das 15 horas até as 17 horas, dava 2 horas. Das 17h30 às 18h30, dava 1 hora. E o total dava 6 horas. Tá, gente? Então essas meninas guerreiras aí do home office, vou tirar aqui meu óculos que continua dando
o meu reflexo. Essa foi a minha rotina, a minha primeira rotina que deu certo, que não chegou no final do dia, eu falei, nossa, gente, deu certo, consegui trabalhar direitinho e deu pra me fazer tudo, e meu filho dormiu, ainda tive um tempinho pra mim, pra me fazer alguma coisa que eu gostasse, foi realmente maravilhoso. E aí, aos poucos, eu só fui alterando de acordo com que ele vai crescendo e hoje é muito mais tranquilo para me poder colocar em prática. Aí você pode vir me falar assim, gente, mas criança pequena, você tenta, mesmo que você tente trabalhar aqui, ó, 2 horas seguidas, você não consegue às vezes, porque a criança vai lá, ela acorda, às vezes você tem que trocar uma fralda aqui nesse intervalo, você tem que fazer outras coisas. E aí, como é que você faz? Isso daí é assunto para uma próxima aula, tá? Eu vou falar para vocês como que eu fazia para mim não me perder, saber direitinho o tempo que eu estava trabalhando, as 6 horas certinho. E mesmo assim, porque como eu disse, a rotina é só um mapa assim, para você se guiar. Mas vocês vão aprender na próxima aula, eu vou contar para vocês. E aí também você pode me dizer assim, ah tá, já tenho uma rotina estabelecida, tá tudo certinho, mas e aí? O meu filho chora, o meu filho só quer colo, não tenho como trabalhar perto dele durante o dia porque ele só quer colo. E aí, amiga, como é que eu vou fazer? Você quer que eu trabalhe aí 6 horas, sendo que umas 3, 4 horas é perto dele? Como que eu faço? Que ele não deixa eu trabalhar? Realmente isso daí também é assunto para uns próximos vídeos, próximos videoaulas que eu vou dizer assim. Eu vou mostrar para vocês como que vocês podem estar fazendo aí na sua casa, para que o seu filho também colabore aí na sua rotina, tá bom? Colabore com vocês, possa te ajudar e aos poucos ele vai entendendo, vai aprendendo também e de maneira que vai dando mais certo, vai ficando mais tranquilo e produtivo. Mas por hoje eu vou ficar aqui falando só da minha rotina, que senão esse vídeo já vai ficar muito longo. Mas antes de encerrar, deixa eu pegar aqui rapidinho, eu quero falar um versículo aqui para vocês, está lá em Eclesiastes. Quem tiver uma Bíblia aí e queira abrir a Bíblia também, está em Eclesiastes 3, eu quero ler o versículo 1 e o versículo 12. O versículo 1 diz assim, tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. E aí, continuando lá no versículo 12, diz assim, então entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Então que esse seja um ensinamento hoje para vocês, procurem ser felizes hoje, não deixe para ser feliz só amanhã, quando o seu filho estiver grande, você achar que ele já está, né, você vai ter mais tempo para você. Gente, aproveita hoje, aproveita a infância do seu filho, aproveite o home office para você estar mais pertinho dele, vocês se conectarem mais. Aproveite o home office para você também fazer as pazes aí com seu esposo, vocês estarem mais unidos. Dependendo de como você age, como você faz, você sendo uma mulher sábia, você pode trazer alegria para dentro da sua casa. Eu sei disso. Muitas vezes eu fui uma mulher tola, eu ficava muito nervosa, estressada e trazia intriga para dentro da minha casa, raiva, zanga, desde o meu filho, meu esposo, todo mundo ficava estressado. Acho que até o cachorro lá de casa ficava estressado, porque eu gritava, eu chorava, e eu gritava muito e meu filho gritava também. E na medida que eu fui melhorando, fui mudando, as pessoas ao meu redor foram percebendo e elas foram ficando mais tranquilas também, inclusive o meu filho. Por isso que eu trago hoje essa palavra para você. Procure ser feliz hoje. A própria palavra de Deus diz, é hoje o dia de ser feliz. E há tempo para tudo, gente. Então que realmente o nosso dia, as 24 horas que todos têm, Deus nos dá, dá para você fazer tudo sim, se você se organizar, se você não ficar dormindo até mais tarde, se você dormir mais cedo no dia anterior, se preparar para o dia seguinte, aí sim vai dar tudo certo. E aos poucos, e não queira que isso seja de uma hora para outra, como eu falei, vai demorar um tempo até você ajustar, mas não desista. Continue, vai tentando, uma hora você vai conseguir, tá bom? Peça a sabedoria de Deus e Deus ele vai te ajudar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com suas amigas, compartilhe com as pessoas que você sabe que precisam ouvir dessa palavra também, tá bom? E vamos dar um like, vamos ajudar o canal a crescer e mais pessoas possam ser abençoadas.
Um grande beijo, fiquem com Deus. E se inscrevam também no canal, tá bom, gente? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau!